A física molda nosso universo de maneiras surpreendentes, explicando desde as menores partículas até galáxias inteiras. Embora seus conceitos possam ser complexos, são as leis da física que mantêm nosso mundo em movimento. No entanto, existem enigmas em nosso planeta que desafiam essas leis, intrigando cientistas e curiosos. Desde formas inimagináveis até percursos que desafiam a gravidade, vamos desvendar 15 fenômenos que parecem contrariar tudo o que sabemos sobre a física. Número 15. O Gombak. À primeira vista pode parecer um objeto comum, mas o Gombak é uma das coisas mais estranhas com que você vai se deparar. Com forma semelhante a um ovo, porém com arestas afiadas, sua magia se revela ao ser colocado sobre uma superfície, ganhando vida e movendo-se até encontrar o local perfeito para estabilizar-se. Mas como funciona esse objeto intrigante? Disse que o Gombak possui uma forma que, teoricamente, não deveria existir. Contudo, ele existe e continua a fascinar todos que o veem pela primeira vez. Esta forma tem apenas 2 pontos de equilíbrio, significando que pode estar estável ou instável, e este objeto se ajustará sozinho, não importa como seja colocado. Para entender melhor, imagine segurar um ovo. Você pode equilibrá-lo ao encontrar a posição correta, que é o ponto estável. Agora, pense em um retângulo de metal. Você pode colocá-lo sobre qualquer uma de suas faces, e ele permanecerá no lugar. Esses são os pontos estáveis. No entanto, todos os seus cantos são pontos instáveis. Com a maioria das formas, você precisa encontrar o ponto estável por conta própria. Este, por outro lado, se move até alcançar seu ponto de estabilidade. Bastante interessante, não é? Ainda mais fascinante é que o Gombak é homogêneo, o que significa que não há truques em seu movimento de autoajuste, além de sua forma. Não existem outros objetos como este em todo o planeta, tornando esta forma verdadeiramente única. Antes de prosseguirmos, me diz se você está gostando do vídeo. Se sim, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e vamos continuar nossa exploração. Número 14. O Rattleback. Aqui está outro objeto de aparência simples, com forma semi-elíptica parecendo uma mini canoa. O nome Rattleback vem de uma característica peculiar. Ele só pode girar em uma única direção, seja no sentido horário ou anti-horário, dependendo de sua construção e design. A maioria dos objetos, independentemente da distribuição de peso, pode girar em ambas as direções. Por exemplo, um frasco de perfume, uma garrafa de vinho ou um ovo girarão nos 2 sentidos. Mas o Rattleback se comporta de maneira diferente. Este Rattleback em particular só gira no sentido horário, e se tentar girá-lo no sentido anti-horário, ele resistirá a essa ação, vibrando e gradualmente girando na direção oposta. Parece que o Rattleback viola as leis de conservação do momento angular, mas na realidade não é esse o caso. A lei de conservação do momento angular afirma que a quantidade total de rotação em qualquer sistema fechado é constante, sendo o momento angular determinado pela massa do objeto, sua velocidade e quão distante sua massa está do ponto de rotação. Imagine, por exemplo, um patinador realizando uma pirueta. Se ele recolher os braços, girará mais rápido, mas se estendê-los, girará mais devagar. Provavelmente você já entendeu o princípio. Pode parecer que este brinquedo desafia as leis da física, mas sua operação foi explicada em 2011 como uma interação inteligente de forças, incluindo inércia, gravidade e fricção. Número 13. Folha de alumínio levitando. Sim, você está vendo corretamente. Uma folha de alumínio flutuando no ar. O tanque de vidro não está preenchido com nada além de ar, e no entanto, a folha de alumínio parece estar flutuando. Contudo, ela começa a descer após ser preenchida com o que parece ser ar. Não há mágica por trás desse truque. O tanque de vidro está, na verdade, cheio de um gás incolor e inodoro chamado hexafluoreto de enxofre. Esse gás é mais denso que o ar ao nosso redor, o que significa que você pode capturá-lo e despejá-lo em um recipiente de vidro, exatamente como estão fazendo neste vídeo. O barquinho de folha de alumínio é bastante leve, então ele flutua facilmente. Mas assim como a água, uma vez que você despeja o hexafluoreto de enxofre sobre o barquinho, ele fica mais pesado, o que faz com que afunde até o fundo. Pode ser fascinante de ver, mas a ciência por trás disso não é realmente complicada. Pense na mecânica disso como um barco que flutua na água. Não é exatamente o mesmo, mas é bastante similar. Essa demonstração pode ser interessante, mas hoje cientistas e pesquisadores se opõem a essa demonstração. O hexafluoreto de enxofre pode ser perigoso e a exposição elevada pode levar ao acúmulo de líquido nos pulmões e grave falta de ar. Além disso,
Esse gás é reconhecido como um dos gases de efeito estufa mais potentes, o que pode afetar negativamente nosso ambiente. Número 12. Starlight. Starlight é uma substância com propriedades incríveis de resistência ao calor, apresentada em 1990 no programa Tomorrow's World, da BBC. O Starlight era um revestimento pegajoso branco que aparentemente resistia a uma quantidade insana de calor. Na demonstração, um ovo cru foi revestido com o material e, em seguida, exposto ao calor de um maçarico. Surpreendentemente, o ovo permaneceu cru apesar do calor, o que significa que o Starlight impediu que o ovo fosse afetado pelo calor. Mesmo após estar diretamente sob o maçarico, o ovo ainda estava frio ao toque, podendo ser seguramente manuseado. Então, o que realmente é o Starlight? E por que pode resistir tanto calor? O Starlight foi inventado pelo cabeleireiro britânico e químico amador Maurice Ward durante os anos 1970 e 1980. Imagine, um material tão incrível foi inventado e só ganhou a atenção que merecia após ser apresentado no programa da BBC em 1990, despertando enorme interesse do público. Esse tipo de material tem muitos potenciais. Há inúmeras possibilidades para um material como este, podendo ser usado para proteção contra incêndios e até como escudos térmicos para naves espaciais. Ward deu apenas detalhes vagos sobre sua composição, e não há muito mais a saber sobre ele. Uma empresa americana chamada ThermaShield afirmou ter adquirido os direitos sobre esse material em 2013, mas até o momento não há produtos disponíveis feitos com Starlight. Número 11. Materiais hidrofóbicos. Durante a estação chuvosa, você provavelmente fica cansado de lavar e limpar seu carro repetidamente, apenas para vê-lo enlameado depois de apenas uma volta. Já ouviu falar de materiais hidrofóbicos? Dê uma olhada neste spray incrível. Este agente de revestimento não apenas faz com que lama e água deslizem diretamente do seu carro, mas também previne sujeira e arranhões. Esta é apenas uma das muitas utilizações de substâncias hidrofóbicas. São coisas que resistem à água, o que significa que não se molham realmente. Como funciona essa maravilha? Após aplicar o agente de revestimento no seu carro, as gotas de água serão repelidas pelo revestimento hidrofóbico ou superhidrofóbico. Substâncias hidrofóbicas podem parecer incríveis, mas são muito mais comuns do que você imagina. Você pode até ter algumas delas em sua casa. Ceras, gorduras, óleo vegetal e esteroides são todos considerados hidrofóbicos. No entanto, esses materiais podem não ser tão eficazes quanto os sprays de revestimento desenvolvidos por empresas. Número 10. Metais com memória de forma. Os metais com memória de forma estão entre os tipos de materiais mais fascinantes. Como exatamente funcionam? Neste vídeo, um pedaço de metal originalmente moldado como um clipe é demonstrado. O homem consegue facilmente endireitar a fina peça de metal, mas após ser exposta a uma alta temperatura, a liga imediatamente retorna ao seu estado original. É por isso que são chamados de metais com memória de forma. Esses metais são ligas que podem ser deformadas quando estão frias, mas rapidamente retornam ao seu estado original quando aquecidas. Também são conhecidos como liga de memória, liga inteligente ou fio muscular. Esses materiais possuem átomos que se organizam em dois tipos de estruturas cristalinas, dependendo se estão quentes ou frios. Quando estão frios, você pode dobrá-los ou remodelá-los, mas uma vez que você os aquece, os átomos voltam à estrutura cristalina original que tinham. Você pode determinar a forma original do material, moldando-o quando está realmente quente. Isso definirá sua forma original. O aquecimento é a única maneira de reterem sua forma original, então a temperatura é o segredo por trás deste truque surpreendente. Número 9. Pedra no ar. Essa é a sensação recém-revelada no cruzamento do mercado Mozam-Jahi, em Hyderabad, Índia. A instalação artística apresenta duas pedras, uma das quais parece flutuar misteriosamente acima da outra, despertando a curiosidade de quem passa pelo local. Todos se perguntam como a instalação foi montada. Terá o artista recorrido a alguma ilusão de ótica para criar tal efeito? Ou existe algum truque mágico envolvido nesta obra? Na verdade, este monumento é fruto de um primoroso trabalho de engenharia, levado a cabo pela Corporação Municipal de Hyderabad. A criação contou com a colaboração de várias pessoas, incluindo engenheiros. As rochas, equilibradas pela força gravitacional, desafiam a percepção comum. A rocha posicionada na base é extremamente pesada, enquanto a que flutua acima é mais leve, ambas feitas de fibra de vidro. Tubos de diferentes tamanhos dão suporte às duas pedras.
e o conjunto é finalizado com uma corda. Apesar de a ciência por trás dessa obra ser relativamente simples, não se pode negar que ela oferece um espetáculo fascinante e digno de contemplação. Número 8. Homem-macaco. Se você é um entusiasta da escalada, provavelmente já ouviu falar do homem-macaco da Índia, Jyoti Raj. Esse indivíduo possui habilidades extraordinárias, levando todos a compará-lo com o Homem-Aranha ou um macaco. Dê só uma olhada nisso. Jyoti consegue escalar paredes rochosas com quase nenhuma saliência para se agarrar. Segundo ele, adquiriu sua técnica de escalada observando atentamente os macacos. Com o tempo, aprendeu a agilidade e as incríveis habilidades de escalada desses animais. Esse cara realiza proezas bastante audaciosas nessas paredes, mas ele já memorizou exatamente onde colocar as mãos e os pés para escalar efetivamente sem cair. Ele tira vantagem de sua habilidade impressionante realizando truques para os turistas que visitam a área. Ao ver esse cara, você realmente pensaria que ele desafiou as leis da física com suas habilidades que desafiam a gravidade. Número 7. Fonte dos Herons. A fonte de Heron é uma máquina engenhosa criada por um inventor no primeiro século depois de Cristo. Baseando-se no nome desta máquina, você provavelmente já sabe quem foi o inventor. Sim, é ele mesmo, o herói de Alexandria, Heron. De forma virtual, você pode criar uma fonte infinita usando 3 garrafas, mas isso exige precisão. Não me entenda mal, porém a fonte de Heron não é realmente uma máquina de movimento perpétuo. Ela pode funcionar por vários minutos, às vezes até horas, mas no final das contas, o movimento perpétuo continua sendo um feito impossível de ser alcançado, apesar das tentativas recorrentes. Número 6. Barraca unidirecional. Você vai se apaixonar por esta barraca, especialmente se gosta de acampar ou até mesmo de caçar. Apresento-lhe a barraca de caça transparente que possui uma visão unidirecional. Você pode ver todo o ambiente ao seu redor enquanto está dentro da barraca, mas por fora está completamente oculto. Pode parecer confuso, mas não há mágica envolvida na criação desta barraca. Claro, a ciência tornou possível criarmos tal proeza. O design brilhante desta barraca depende de um tipo especial de tecido de tela, que é opaco quando iluminado pela frente, mas transparente quando visto por trás. É assim tão simples, mas isso não torna a mecânica menos impressionante. Imagine levar isso para acampar ou caçar. Você terá a privacidade que deseja quando a barraca estiver fechada, mas ainda poderá observar o ambiente ao seu redor. Há, no entanto, um ponto negativo. O interior da barraca não deve ser iluminado, ou então perderá seu efeito unidirecional. Uma excelente barraca para usar, especialmente quando você quer estar mais próximo da natureza sem comprometer sua privacidade. A boa notícia é que você pode realmente adquirir uma dessas, pois estão disponíveis no mercado. Apenas certifique-se de obter produtos autênticos. Seria uma grande decepção adquirir uma falsificação. Número 5. Vidro blindado unidirecional. Todos conhecemos o vidro à prova de balas, materiais capazes de proteger alguém de disparos mantendo a transparência do vidro. Antes de explicar como o vidro blindado unidirecional funciona, deixe-me explicar como exatamente esse tipo de vidro opera. O vidro à prova de balas é usualmente composto por múltiplas camadas de vidro, vinil, policarbonato e, às vezes, cerâmicas transparentes. Imagine que você é um jogador de beisebol e consegue pegar uma bola extremamente rápida. Para fazer isso de forma efetiva, você precisa recuar a mão e parar a bola lentamente para reduzir sua energia. Com esse método, você pode pegar a bola com pouca ou nenhuma dor. Isso é semelhante ao vidro à prova de balas. Ele não pode realmente mover sua mão para diminuir o impacto da bala, mas é criado para absorver gradualmente a energia da bala. Ele irá estilhaçar, mas atuará eficazmente como uma barreira contra projéteis. Com vidro comum, a bala o atingiria e continuaria seu trajeto, perfurando qualquer um ou qualquer coisa atrás dele. Mas com o vidro à prova de balas, o vidro se estilhaça enquanto o plástico interno absorve a energia da bala, parando-a efetivamente. O vidro blindado unidirecional tem as mesmas características do vidro à prova de balas comum, enquanto também funciona como um espelho unidirecional, oferecendo segurança e privacidade excepcionais. E agora o tópico de hoje. Imagine se a viagem no tapete mágico fosse real, não seria incrível? Seria definitivamente uma das coisas mais loucas que desafiam as leis da física. Apenas imagine, é como um tapete comum, mas poderia levar você para qualquer lugar que desejasse. Esse dispositivo incrível tem sido destaque em muitas histórias, mas será que é realmente possível para nós criarmos um tapete mágico com a ciência disponível atualmente? Bem,
Alguns de nós já desenvolveram máquinas que podem fazer alguém voar usando água pressurizada e já foram inventados alguns hoverboards que podem fazer alguém flutuar no ar. Essencialmente, é possível criar um tapete mágico que pode voar, mas ele não seria capaz de carregar pessoas, segundo pesquisadores. Um tapete fino e leve poderia potencialmente voar no ar, criando ondulações que empurram contra fluidos como ar ou água. A ciência é um pouco complicada, mas basicamente, um tapete mágico não é impossível, mas na vida real, ele nunca poderá carregar humanos. Ainda assim, poderia ser feito, mas talvez o veremos mais adiante no futuro. Como sempre, comente abaixo com a hashtag Tópico Curioso e nos deixe saber sua opinião sobre o que acabamos de mostrar na tela. Com isso dito, vamos continuar movendo as coisas. Número 4. Gangorra de movimento perpétuo. Movimento perpétuo. Este conceito tem confundido e intrigado gerações de físicos e pesquisadores. A ideia de criar uma máquina que, uma vez em movimento, continue para sempre, foi o objetivo de muitos inventores. No entanto, nenhum foi bem sucedido em criar pelo menos uma máquina de movimento perpétuo real. Veja bem, o movimento perpétuo é teoricamente impossível pelas leis da física. Na natureza, não existe movimento perpétuo acima do nível atômico. A primeira lei da termodinâmica afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas convertida de uma forma para outra. O movimento perpétuo imediatamente contradiz essa lei, porque para funcionar, precisaria produzir trabalho sem entrada de energia. Agora, a segunda lei da termodinâmica afirma que um sistema isolado se moverá para um estado de desordem. Apesar desse fato, muitas pessoas de todo o mundo tentaram criar uma máquina de movimento perpétuo. Seria bastante incrível, mas, infelizmente, é impossível. Mas dê uma olhada nesta gangorra de movimento perpétuo. Parece ser capaz de mover-se perpetuamente uma vez que tenha sido colocada em movimento. Infelizmente, esta é uma das muitas falsas máquinas de movimento perpétuo. Esta máquina parece ter se movido com outros fatores, como ímãs ou fios escondidos sob a mesa. Parece que as máquinas de movimento perpétuo permanecerão para sempre um sonho e uma obsessão para muitos investidores e engenheiros ao redor do mundo. Número 3. Colinas magnéticas. As colinas magnéticas, também conhecidas como estradas gravitacionais ou colinas gravitacionais, são lugares onde a configuração do terreno cria a ilusão de uma leve inclinação descendente que parece uma subida. Se você deixar seu carro se mover livremente nesta colina, parecerá mover-se para cima, como se estivesse desafiando a gravidade. Uma das colinas gravitacionais mais famosas está localizada em Ladakh, Índia. Neste pequeno trecho de estrada, localizado a 30 quilômetros da cidade de Leh, disse que os carros conseguem mover-se para cima à velocidade de 20 km por hora, apesar de estarem parados. Devido a este estranho fenômeno, muitas teorias foram desenvolvidas. Alguns acreditam que esta estrada uma vez conduziu ao céu, enquanto outros pensam que há um estranho ser sobrenatural controlando os veículos para se moverem de maneira tão peculiar. A ciência por trás disso, no entanto, é bastante simples. Trata-se ou de energia magnética ou de uma ilusão óptica. E, como eu sempre digo, a realidade pode muitas vezes ser decepcionante, mas observar o fenômeno em ação ainda é bastante impressionante. Número 2. Cabras ibex. Provavelmente você já ouviu falar disso antes, mas as cabras são alguns dos animais mais estranhos e bizarros do mundo. Além de seu comportamento peculiar, elas também são conhecidas por suas habilidades de escalada que desafiam as leis da física. Esses animais escalam enormes barragens, aparentemente desafiando a gravidade, tudo isso apenas para lamber um pouco de sal. Enquanto muitos de nós tememos alturas, esses indivíduos arriscam suas vidas apenas para satisfazer seus desejos. Neste vídeo, essas cabras ibex desafiam a gravidade e sobem facilmente uma barragem quase vertical. Parece que estão se movendo com a lógica de um jogo de videogame. Essas cabras ibex simplesmente continuam pressionando sua tecla de avanço para subir paredes que têm milhares de metros de altura. Acho que se você for motivado o suficiente, pode fazer quase qualquer coisa. E que melhor motivação do que um pouco de sal? Como exatamente as cabras ibex conseguem tal proeza incrível? A base está em seus cascos. Isso permite que se apoiem nas menores bordas da superfície da parede. Além disso, seus cascos têm partes inferiores côncavas que atuam como ventosas, ajudando-as a agarrar os lados de colinas íngremes. Elas também são incrivelmente ágeis. Você sabia que as cabras ibex podem saltar mais de 6 pés sem impulso inicial? Você pode facilmente dizer que elas são as ginastas do reino animal.
Há até uma piada corrente de que as cabras ibex podem escalar qualquer parede, desde que não seja completamente vertical. É bastante divertido vê-las procurando sal no alto da barragem, mas pode ser angustiante, especialmente se você tem medo de alturas. Número 1. Condução vertical. Apenas os mais audaciosos têm a coragem de realizar essa proeza extrema. Você já pensou que poderia dirigir seu carro numa superfície vertical? Parece impossível, mas esses Jeeps certamente conseguem realizar tal façanha impressionante. Apenas olhe como este veículo faz seu caminho para cima de um penhasco. Isso parece que não deveria ser possível, mas com o veículo certo e nas condições certas, pode ser realizado. Veículos que realizam esta proeza geralmente possuem pneus personalizados com uma suspensão mais flexível e são construídos para serem leves. Jeeps já possuem algumas características bastante impressionantes diretamente da fábrica, mas podem ser ainda mais personalizados para torná-los mais eficientes na escalada de penhascos quase verticais. Existem muitos lugares onde as pessoas testam seus veículos para realizar esta façanha incrível, mas eles fazem isso com uma licença e permissão adequadas. Afinal, isso pode parecer fácil, mas pode ser bastante perigoso. E você conhece outras coisas que desafiam as leis da física? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros conteúdos interessantes aparecendo na tela agora mesmo. E eu verei você no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!